Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 40. Hoje temos muita leitura a fazer. Não vamos fazer tudo de uma vez. No momento, vamos apenas de versos 6 em diante, até o 14. À medida que avançarmos, vamos lendo o resto do texto. Jó 40, a partir do verso 6. Assim diz a Escritura. Então, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá a vitória. Até aqui a Escritura, oremos. Senhor, nesta noite, ao considerarmos mais um discurso do nosso Senhor diante de Jó, nós pedimos que o Senhor nos abençoe com o entendimento que o Senhor desejou dar a teu servo naquele dia. Nós, teus servos, aqui estamos também para aprender. Em nome de Cristo. Amém. Como que o mal pode ser vencido? Quem é capaz de vencê-lo? Como que o mal pode ser derrotado de uma vez por todas? Tem dias em que parece que não vai ter como, não é? Tem dias que você desanima quanto ao mal, o mal sistêmico, o mal sobrenatural, o mal interior, o mal no rosto do próximo. Crianças, tem coisas que assustam vocês, não tem? Tem coisas que deixam você com medo ali na hora de dormir. Com a gente adulto também. Tem dias em que eu vejo as notícias do que está acontecendo na Ucrânia, na esquina, na África, na América, no Rio de Janeiro, e fico verdadeiramente abalado. E isso é só o presente. Quem gosta de estudar a história do mundo sabe que se embrenhar nos eventos do passado é pedir para encher o coração de tristeza. Tem dias em que o mal nos parece mais real até que o bem. Tem dias em que a gente checa a tranca da casa 2 vezes, em que a gente volta a considerar mais seriamente medidas de defesa pessoal. Tem dias que a gente se vê andando mais apressado para o carro ou para o ponto de ônibus. Tem dias que, por mais que a gente queira, a gente não consegue tirar os olhos do noticiário e aquilo vai corroendo a gente. Tem dias em que as cicatrizes da alma e do corpo doem, pré-anunciando uma espécie de pequeno inverno da alma, que a gente torce para não durar muito. Às vezes a gente sente a malignidade do mundo de um jeito até mesmo físico, quase que táctil. Já sentiu um arrepiozinho na nuca, entrando num beco escuro ou numa mata escura? Uma sensação assim de que tem algo estranho aqui. Quando você vai pegar água na cozinha no meio da noite, quando você vira para voltar para o quarto, dá uma vontadezinha de apertar o passo, não dá? Aquela aceleradinha marota assim, que você... Filmes de terror me assustam, eu não assisto essas coisas não, coisas com bonecas assustadoras, rituais macabros, palhaços, credo, tá doido. O mal é uma realidade nesse mundo, e Jó tem experimentado isso de muitas formas. Na morte dos seus, de uma forma trágica, no fim da sua saúde, na destruição das suas posses, no abandono dos seus amigos, na zombaria de gente diversa, alguns amigos que deveriam ajudar, mas se parecem muito mais com o diabo, de tanto que o acusam constantemente. Jó vem ao longo do livro todo negando que ele tenha pecado, para que tudo aquilo lhe sobreviesse. Ele vem pedindo para falar com Deus, e Deus chegou para falar com ele. E agora o Senhor vai trazer algo de fazer finalmente sossegar o coração.
O grande Chesterton certa vez falou, parafraseei um pouquinho, os contos de fada não servem para ensinar para as crianças que dragões existem. As crianças já sabem. Os contos de fada ensinam às crianças que os dragões podem ser vencidos. E essa é a pergunta do coração de Jó. Dragões podem ser vencidos? Presta atenção, porque espero que, assim como serviu para Jó, sirva para te pôr de joelhos diante do Senhor. E nem é com conto de fadas, mas a história real do dia em que o Senhor confrontou seu servo Jó. Hoje nós vamos aprender que, por mais assustadoras que sejam as forças do mal, o Senhor triunfa sobre elas. A gente vai ver isso em 3 partes. O primeiro ponto hoje é que o coração do homem se inquieta com a existência do mal e às vezes até se volta contra o Senhor. Acabamos de ler versos 5 a 14. Dá uma olhadinha de novo, vou chamar a sua atenção para alguns versículos. Verso 6, perdão. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos, como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Ué, não parece o começo do 38? Deus não tinha falado algo assim já para Jó? Olha no verso 8, ele fala: você está querendo anular o meu juízo? Você está querendo me condenar para se justificar? Então ele começa a fazer perguntas acerca de se Jó é capaz de se vestir como Deus se veste de beleza e glória, e se Jó é capaz de derramar a ira contra o soberbo e abatê-lo, se Jó é capaz de humilhar o soberbo, se Jó é capaz de pisar no perverso. Se Jó for capaz disso, o Senhor diz: toma aqui o meu manto, toma aqui o cetro de justiça, governa você, vai. Estamos no final do livro de Jó. Temos visto o Senhor falando, dividimos o primeiro discurso do Senhor Deus em 2 sermões. Ele traz a mesma gloriosa mensagem de que Deus controla sobre todo o cosmos, das estrelas ao oceano, passando por avestruzes e boi brabo. Fomos confrontados com a majestade selvagem do Senhor. E aqui, quando a gente entra para um novo discurso do Senhor, pode parecer muito parecido. Como os comentaristas bem notam, no primeiro Deus focou no seu controle soberano, mas agora ele vai falar da sua justiça e seu juízo, porque no fundo é isso que Jó vem questionando. Ele já havia falado outras vezes sobre como Deus é soberano, o próprio Jó falou isso. Mas Jó precisa aprender que Deus, inclusive sobre o mal, tem controle. Quando confrontado, no final do discurso anterior, com a soberania de Deus, Jó falou: eu ponho a mão na boca, eu fico quieto. Não tenho mais o que dizer, calo-me aqui. Mas será que isso resolveu o problema do seu coração? Ele apenas ficou quieto, como às vezes a gente fica. Se tivesse resolvido, por que Deus o chamaria para mais um round no ringue? Vamos, Jó, bota as luvas, volta para o ringue. Eu gosto de como o pastor Jeffrey Myers coloca. Talvez, se ouvirmos com atenção e nos aproximarmos o suficiente de Jó, poderemos ouvir Jó com a cabeça baixa, sussurrando: sim, Senhor, mas eu entendo, Senhor, que tenho todas as razões para confiar em Ti, mesmo quando não entendo completamente os Teus propósitos. Você administra o mundo muito bem sem mim, inclusive trechos inteiros da sua criação, aos quais eu não tenho nem acesso. Mas, Senhor, e as forças do mal? Essas forças malévolas e cósmicas que destroem a harmonia e a ordem da sua criação. É bom refletir sobre as nuvens, os animais selvagens e o avestruz, mas e, Senhor? E o fogo que desceu do céu e consumiu minha propriedade? E o vento leste que arrasou a casa dos meus filhos e filhas e os matou? E o orgulho e a maldade dos sabeus e dos caldeus que invadiram minha propriedade, matando e destruindo tudo? Se o mundo é tão sabiamente ordenado, como podem essas coisas acontecerem? Onde está a justiça nisso tudo? Por que devo eu, um homem piedoso, inocente, sofrer tal injustiça? Esses atos não fazem parte da sua ordem normal da criação. São transgressões violentas e grosseiras. E quanto a isso, Senhor?
Esse é o nosso problema básico, né? Às vezes as pessoas falam sobre o tal do problema do mal. E é isso aqui. Tá bom, vai, o Senhor está no controle, mas se está no controle, por quê, né? Isso ainda não foi totalmente resolvido no coração de Jó, mas o Senhor vai falar ainda mais, não com o objetivo de esmagar o seu servo, atenção, ele não esmaga a cana quebrada, mas com o objetivo de fazê-lo entender algo ainda mais profundo e belo, ainda que não com todas as respostas. O fato é que nós também nos vemos como Jó muitas vezes, nós queremos julgar como Deus julga o mundo. O tempo todo a gente pronuncia julgamentos sobre os juízes do nosso país, não? É pauta constante, pauta fixa das redes sociais. E nos acostumamos a isso, a dizer, juiz iníquo, esse juiz não sabe de nada. Mas será que a gente deveria estar sendo tão ousado de dizer o mesmo quanto ao Senhor? Não o colocamos no banco dos réus, como diria C.S. Lewis num de seus livros? E Deus desafia Jó, e o desafio serve para você também. Você tem certeza que você faria melhor? Se você recebesse das mãos do Senhor uns instrumentos para a justiça, com toda a majestade envolvida, você é capaz, você faria um serviço superior ao do grande juiz do tribunal celestial? E sabe, isso vai tocar no coração de Jó. Afinal, Jó vem indicando que talvez o Senhor não esteja fazendo o uso correto da sua soberania, porque afinal alguém pode ter o controle de tudo, mas não está usando bem o controle. Por isso, no verso 8, o Senhor faz referência a essa acusação. Ele disse, Jó, você tem falado coisas sem entendimento. Você está querendo me condenar para se justificar? Você está querendo me colocar de réu no seu julgamento? E Deus pergunta, será que você vai dar conta de se vestir com majestade e dignidade? Será que os seus discursos têm feito muita diferença? E eu acho que Jó, assim como eu e você, já percebemos muito bem que as nossas tentativas de refrear o mal são tantas e tantas vezes frustradas. Nem o nosso mal a gente refreia direito, nem o nosso coração pecaminoso a gente dá conta de laçar. Às vezes a gente consegue refrear o mal um pouquinho nesse mundo, mas deixa eu te contar uma coisa. No dia em que te lançarem na terra, aqui na cidade vai continuar acontecendo o tráfico de drogas, assassinato, corrupção, abuso, mentira. Todos os nossos esforços como indivíduos ou como grupo para acabar com o mal na cidade, amigos, não vai acabar, não. Nós não sabemos nem lidar com o mal direito. Às vezes a gente pede o que não devia, a gente pede fogo do céu, quando deveria pedir outras coisas. As soluções envolvem mais nuance. Nós não sabemos, de fato, resolver o problema do mal ao nosso redor. Nossas tentativas são que nem aquele proverbial cobertor curto no inverno. Às vezes, para cobrir a cabeça, você descobre o pé. E não adianta nem ficar emboladinho. Aparece um vento. Jó, você não consegue vencer o mal, consegue? Você consegue destruir os soberanos perversos? Você consegue derramar a ira sobre o mal deste mundo? Eu acho que você não consegue, Jó. Você até reconhece o mal. Legal. Mas você não tem como resolvê-lo. Então, cuidado ao sugerir que talvez eu, o Senhor, não esteja fazendo isso direito. Não é fácil lidar com este mundo, Jó. Eu e você sabemos disso, e Deus ensina, não tenta pegar meu lugar, não. Você nem está nessa posição. Aliás, isso é importante para começar a acalmar o seu coração aqui. Sabe aquelas ocasiões em que as crianças, as crianças veem os adultos, às vezes, discutindo algum problema da casa, alguma questão orçamentária, ou um reparo que tem que fazer, ou seja o que for, e as crianças começam a dar as suas sugestões? Elas são bem intencionadas, mas elas são infantis. Vocês, crianças, eu acho que vocês pensam que vocês administrariam melhor o orçamento da casa do que a mamãe e o papai. Tenho certeza que vocês teriam ótimas e doces sugestões. Mas nós somos assim.
Nossas sugestões de como Deus devia resolver o mal são infantis, são pueris. E Deus está dizendo, Jó, o lugar de juiz do universo é meu. Não adianta nem eu te dar o poder para fazer. Você não vai saber usar. Se ocupe na sua responsabilidade, deixa comigo. E a pergunta que vem é, será que o Senhor então sabe? Então Deus começa um discurso impressionante sobre a sua capacidade de domar o mal. E a gente vai para o segundo ponto. O Senhor é capaz de domar o mal. Deus começa então a falar sobre dois seres. No último trecho, ele falou sobre um monte de animais, nós falamos sobre isso no último culto. Mas nenhum desses animais que ele falou lá naquele capítulo, ele se demora tanto quanto aqui. Aqui ele vai passar todo o final do capítulo 40 falando sobre um ser, e ele vai dedicar o capítulo 41 inteirinho a falar sobre outro. Não te parece assim um pouco fora de proporção? Será que Deus fez um discurso, não colou, vai fazer de novo a mesma coisa, só com mais intensidade? Deus está lidando com uma questão mais profunda agora. E para isso ele vai trazer a cena Behemoth e Leviatã. Aliás, uma questão rápida de tradução, você pode ver, se você está usando Almeida Revista Atualizada, que é o que eu estou usando, que Deus vai se referir agora no verso 15 ao que foi traduzido aqui como hipopótamo, e no capítulo 41, verso 1, algo que foi traduzido como crocodilo. Mas não é bem isso, tá? Almeida 21 e outras traduções mais modernas deixam o termo original, só aportuguesando a pronúncia, Behemoth e Leviatã. A gente não sabe o que é isso em termos de um bicho, não é o hipopótamo nem o crocodilo. E eu sei que você está pensando, não é o hipopotrus também. Não é isso. Essa foi a tentativa do tradutor, mas quando você examinar a descrição comigo, você vai ver que não tem como ser hipopótamo e nem crocodilo. E mais do que isso, lembre-se do objetivo de Deus aqui neste discurso. Deus está querendo agora estabelecer o seu poder não sobre guiar a gravidez das cabras ou levar a comidinha para o filhote de corvo, não de gerir o universo assim no cotidiano, mas a questão é o seu juízo. Se ele é capaz de resolver as coisas malignas. Não faz muito sentido falar de domar um bicho qualquer, porque bichos são seres amorais. A gente não fala de bichos em categorias morais. Você não fala assim, eu tenho um orangotango maligno, que bicho mau caráter. A gente não fala assim das plantas, lá em casa tem uma samambaia preguiçosa, você tem que ver. Não, são seres amorais. Se Deus simplesmente está repetindo aqui o que já falou sobre o boi selvagem, que ele controla um bicho bom, brabo e forte, a resposta de Jó provavelmente seria a mesma. Tá bom, eu me calo de novo. Mas a resposta de Jó vai ser muito diferente depois do que Deus tiver a dizer. Vamos ver a descrição? Verso 15. Esse é o Behemoth. Contempla agora o Behemoth, que eu criei contigo, que come erva como boi. Sua força está nos seus lombos, o seu poder no músculo do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus, quem o fez o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Behemoth é uma palavra no plural, no hebraico. O singular seria o termo que a gente poderia traduzir como uma besta ou um bicho. A forma que o hebraico funciona quando tem esse plural é algo como o plural de majestade, é um intensificador. Então, seria uma forma de traduzir Behemoth, seria o bicho dos bichos, ou a superfera, ou alguma coisa assim. E você viu as características dele? Lombos fortes, seus músculos do ventre são poderosos.
famoso core, né? A gente tem que trabalhar o core para não dar dor nas costas e tal. Quando eu fazia pilates assim, era muito core. Será que é isso? Ossos como tubos de bronze. A sua cauda é que nem o cedro. Há um certo debate se está falando da rigidez da cauda ou se ela é grandona que nem uma árvore, grossa assim desse tanto. Um ser que come pasto, fica tranquilo no rio, fica meio escondido no lodo. Enche o rio, ele não está nem um pouco preocupado. Um bicho que vive aí tranquilão. E mais importante, verso 24, nenhum ser humano é capaz de domá-lo. Alguém consegue laçar esse ser tão incrível, tão forte, tão viril, descrito como um ser duro como metal. Jó, você consegue lidar com Behemoth? Não, né? Tá, mas o que é Behemoth? Será o hipopótamo? Não parece calhar muito. Alguns sugerem o elefante, dizendo que a palavra traduzida como cauda poderia ser traduzida como tromba. Alguns já vão para os dinossauros. É uma interpretação comum. Estaria falando de um dinossauro que andava ainda sobre a terra, um brontossauro, alguma coisa assim. Ou algum animal desconhecido que já foi extinto. Sejamos cuidadosos, seja o que for, é algo que Deus usa para falar de Jó, sobre o seu controle do mundo de uma forma que vai mudar o coração de Jó. Simplesmente falar de um bicho brabo como outros bichos brabos que Deus já disse que doma, não parece fazer muito efeito. Alguns sugerem que tanto Behemoth como Leviatã deveriam ser interpretados de uma forma um pouco mais simbólica. Essa é uma interpretação comum na história da igreja. Behemoth seria não um bicho específico que você acha aí no zoológico, mas uma encarnação de algo mortífero, destrutivo, algo que vai passando e devorando o que vê pelo caminho, algo que ninguém pode olhar de frente e pegar. Alguns sugerem uma conexão linguística com Mot, que é o deus cananeu da morte, talvez faça sentido. Seja como for, talvez Deus esteja simplesmente dizendo para Jó, Behemoth, como quem fala de algo que está no nosso imaginário. Talvez, se ele estivesse falando para a gente, ele dissesse algo como, você pode domar a Dona Morte, que vem com sua foice assustadora, com seu manto negro, com sua cara de caveira, alguma coisa nesse sentido. Você pode domar o bicho papão. Talvez seja um bicho, pode ser que seja um bicho que tinha por ali. Seja como for, Deus dá a seguinte resposta, eu dou conta e você não. Agora, o que vem a seguir, me parece deixar muito claro que Deus está falando mais simbolicamente mesmo. E é todo o capítulo 41 falando de um outro ser, o tal do Leviatã. Vamos ler? Podes tu com um anzol apanhar o Leviatã? Ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará as palavras brandas? Fará ele um acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele. Lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. A fileira de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se chega a outra que entre elas não entra nem o ar. Uma às outras se ligam, aderem entre si, não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva.
Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça como de uma panela fervente, ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incendiar os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é palha, e o cobre, pau podre. A seta o não faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Após si deixa um sulco luminoso, o abismo parece ter se encanecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os seres ou animais orgulhosos. No segundo discurso, Deus gasta 34 versículos para descrever um crocodilo. Faz sentido para você? E que crocodilo estranho esse, não é? Porque afinal os crocodilos que a gente vê por aí, por maiores que sejam, com lança, com espada, com flecha, com pedra, dá para furar, dá para vencer. Eu já vi o Steve Irwin amarrando boca de crocodilo adoidado lá naquele programa. Do que Deus está falando? Veja, o Senhor claramente quer colocar diante de Jó uma figura apavorante, algo devastador, algo não apenas forte, mas algo malévolo. Será que você consegue pegar o Leviatã no laço, meter um gancho aqui na bochecha dele, amarrar a língua dele, fazer o bicho implorar para você soltá-lo? Brincar com ele que nem se fosse um passarinho que você dá para suas filhas? Tenta, vai lá, põe a mão no Leviatã. Você nunca vai esquecer a briga que você teve. Ninguém tem ousadia na terra para chegar nele. Couraça poderosíssima, dentes apavorantes, escamas orgulhosas, tão coladinhas que nem ar passa. Um bicho com cheiro de morte. Ele toma espadada, ele toma lança, ele toma dardo. Armas humanas contra ele de nada valem. Tenta atacá-lo com espada de ferro, é que nem pegar um pedaço de palha e atacar. Vai lá, leva a tua espada de cobre para você ver, vai ser que nem uma madeira podre, que você bate, ela explode. Joga pedra de funda, faz o que você quiser. Você percebeu que o Leviatã cospe fogo? Você viu isso? Seus espirros fazem resplandecer luz, da sua boca saem tochas, ele respira sobre o carvão e o carvão acende. Que bicho é esse? É um monstro pavoroso. Chris Ash diz assim: eis um monstro marinho. Ele é descrito como um ser que habita no mar e que vem, e quando ele sobe, ele faz o mar fervilhar, cujo local de habitação é associado com mal, com perigo, com hostilidade, contra Deus e a morte. Será que Jó é capaz de amarrar o Leviatã? Será que Jó é capaz de impedi-lo de fazer o mal? Será que Deus está tentando aqui descrever algum bicho do mundo? Veja, nenhum animal se encaixa. Nem mesmo se a gente for para o caminho de pensar em dinossauro, sei lá, está descrevendo um tiranossauro rex, alguma coisa assim. Mesmo eles podem ser vencidos com armas afiadas e nenhum deles cospe fogo. Deus está descrevendo um dragão, uma serpente marinha / dragão, cuspidora de fogo, que sai do mar e vem para a terra e faz o que quer. Talvez o mais interessante seja a resposta do coração de Jó acerca de quem é capaz de vencer o mal ou o maligno. Ao longo de toda a Escritura,
ao tema de uma serpente ou um dragão maligno que se levanta contra o Senhor e contra o seu povo, não é verdade? Começa no jardim, quando uma serpente astuta, com a boca cheia de mentiras, causa a morte de bilhões de seres humanos. Esse termo aparece em outros momentos, no Salmo 74. Lembre-se que os salmos muitas vezes tiram o seu linguajar aqui de Jó. Salmo 74, 12 a 14, Deus fala sobre ter libertado o seu povo do Egito, e os termos utilizados são falando de derrotar os monstros marinhos e o Leviatã. Quando Deus salvou o seu povo, Ele derrotou os monstros. Então, a ideia de um Deus que vence e esmaga o mal, ele vem desde o início da história humana. Ele vem desde Gênesis 3,15, quando foi prometido que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da maldita serpente. Esse é um tema antigo. E agora Deus perguntou para Jó: você é capaz de esmagar debaixo do seu pé os orgulhosos? E Leviatã agora é descrito como o pai dos orgulhosos. Você é capaz, Jó? Em Apocalipse, essas imagens voltam com força. Em Apocalipse 12, por exemplo, há uma clara associação do dragão com Satanás, aquele que deseja devorar o povo de Deus, assim como ele desejou no início do livro de Jó devorar Jó. Ele é o rei dos filhos do orgulho, ele é o mal não diluído, como diz um autor. Ou seja, pelo visto, Deus está usando essa linguagem de falar do Leviatã, de falar do ser maligno em si, como algo indomável para nós humanos. Está perguntando para Jó: o mal em forma de ser, o orgulhoso e perverso destruidor, você é capaz de domá-lo? Talvez os autores bíblicos que vêm depois usem essa ideia justamente daqui. Veja, o problema não é somente que não casa bem hipopótamo e crocodilo com a descrição do bicho. A questão é, no que isso mudaria? Ash explica muito bem. A inabilidade de Jó em administrar justiça no mundo faz muito mais sentido se nós estivermos nos referindo não a animais de zoológico, mas a Deus sendo capaz de lidar com as próprias forças do mal. E a questão está posta sobre o juízo divino. Jó acha que o mal está solto. Ele já percebeu que ele não dá conta. E a pergunta que vem assolando o seu coração é: quem é capaz de vencer o mal? Chris Ash diz: à medida que Jó sofre, seu maior e mais profundo medo é que o monstro que o ataca esteja solto, que os ataques seguirão para sempre, com ferocidade sem trégua, que o monstro receba liberdade e acesso sem fim à sua vida. Ele teme que não haja um Deus soberano que ponha o mal na coleira. Mas o Senhor está dizendo: você não consegue, Jó. Deixa Leviatã comigo. Eu sou capaz de domá-lo. No verso 10, segunda metade, algo interessantíssimo. Deus mostra para ele se o Leviatã já é assustador, que dirá aquele que é capaz de domá-lo, aquele que o fez. Em outro dos Salmos, o 104, Deus descreve o Leviatã, que é tão assustador aqui, como um bichinho que ele jogou no mar para ficar lá brincando no mar, dando piruetinha. O impressionante Leviatã é uma pequena criatura do Senhor. No final das contas, não é a resposta que Jó queria, mas é a que ele precisava. O mal não é respondido para Jó por meio de profundas argumentações filosóficas, nem por reclamações. O mistério do mal na vida de Jó é lidado com a maravilhosa visão do Deus bom e poderoso, que vence o mal. Chesterton, mais uma vez, falando sobre isso, diz: Jó percebe a incrível atmosfera de algo que é bom demais para ser dito. Que a recusa de Deus em explicar os seus desígnios é nela mesma uma dica incendiária de qual é o seu desígnio. Deus não vai contar para Jó o que aconteceu na cena do trono no capítulo 1. Mas Deus diz muito claramente as coisas mais apavorantes que você imagina. A própria encarnação do mal neste mundo.
Eu cuido. Está na minha coleira. Não está solto por aí. Está na minha coleira, Jó. E esse é o nosso segundo ponto. O Senhor doma o mal. E como que a gente lida com isso? Na consequência, o último ponto, o homem deve, com humildade e gratidão, reconhecer a glória do Senhor. Vamos no capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Não é uma resposta muito diferente da resposta do final do primeiro discurso? Ele não está agora de boca fechada diante da grandeza de Deus. Ele está de boca aberta, cheia de louvor a Deus e humilde adoração. Jó chegou no lugar que o Senhor queria que ele chegasse. No entendimento de que Deus pode tudo e que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E sim, mesmo coisas ruins estão se passando e têm se passado, mas de alguma forma, Jó, confia que Leviatã está na coleira. Confia em mim. Ele já sabia que Deus é poderoso e soberano, mas isso agora parece ter adquirido para o seu coração uma nova dimensão, ao considerar como Deus vence o mal. Como Deus lida com as coisas que parecem impossíveis de serem domadas, como a morte, como o pecado, como a serpente. Ele admite que falou coisas de que não conhecia, como Deus disse que ele tinha feito, como Eliú tinha dito que ele tinha feito. A acusação que Deus fez contra ele se prova correta, claro que se prova. Ele ecoa nos versos 4 a 6 o que Deus disse dele, e ele fala: agora os meus olhos te veem. Agora que Deus falou de Behemoth e Leviatã. Por quê? Porque agora Jó está convencido de que o mal não está fora de controle. De que não é apenas o tempo de gravidez das cabras, que não é apenas o ciclo da água, que não é apenas o girar das estrelas que está sob controle, mas o mal está sob controle. O mal não tem poder próprio. Jó sabia disso, mas não sabia. Que nem você. Você sabe disso, não sabe? Que Deus controla o mal? Mas você duvida da bondade dele, não duvida? Eu também. Tem dias que eu duvido. Jó sabia, mas não sabia. O jeito que nós andamos no dia a dia mostra que a gente também precisa aprender melhor. Jó coloca nessa maneira que ficou gravada para os séculos: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Perceba que não é porque agora ele viu o redemoinho, ele já tinha visto no primeiro discurso, mas agora ele entendeu que o juízo do Senhor é sempre justo, sempre santo, sempre bom, perfeito e agradável, que Leviatã está na coleira. Deus está no controle até do mal. Isso fica claro para quem leu o começo do livro, lembra o desafio, tudo aquilo que acontece? Fica óbvio que o diabo, Satanás, não pode passar dos limites que Deus coloca. Fica claro que tem uma rédea curta, mas Jó não leu o início do livro, ele não sabia daquilo tudo que você sabia. Foi Deus que perguntou para o dragão se ele tinha visto o seu servo Jó, não foi? Foi ele que pôs limites. Por quê? Por uma espécie de sadismo cósmico? Não, para o bem de Jó e para a glória do seu nome, como o próprio Jó finalmente reconhece. Jó se arrepende do que disse em pó e cinzas, ele entende que ele falou de coisas maravilhosas demais, o Senhor habita em coisas maravilhosas demais, para a gente entender totalmente. O grande objetivo do Senhor com esses dois discursos, queridos, não era calar a boca de Jó, não era humilhá-lo ou rebaixá-lo, isso era apenas um passo. O objetivo era trazê-lo para perto. Era fazer com que o homem a quem Deus ama, o ame de volta e confie nele na vida e na morte. Sou eu, Jó.
eu cuido de você. O mal que você vem sofrendo não vai ter a última palavra. Eu pego o dragão no laço. Eu domestico até o mal. Jeffrey Myers, mais uma vez. Se o princípio da retribuição, que foi tolamente oferecido pelos 3 amigos de Jó como a solução para este problema, não é a chave para desvendar a razão do mal e do sofrimento, então o que é? A resposta é dada no final do livro de Jó. Deus administra seu mundo muito bem, sem o nosso conhecimento ou ajuda. E daí, se você não consegue descobrir como ou por que Deus faz certas coisas? Lembre-se, você é apenas uma criatura. Deixa Deus ser Deus. Podemos confiar em Deus, mesmo que não saibamos os porquês da nossa própria situação. Você e eu podemos não entender Deus na situação particular em que lutamos, mas entendemos que podemos confiar nele. Podemos não saber por que estamos sofrendo, mas sabemos por que confiamos em Deus. É bom ser uma criança no colo do Pai Celeste. A gente dá as nossas sugestões para como Ele deve gerir o orçamento ao reformar a casa, as nossas sugestões infantis. A gente dá nossas sugestões de como a casa deve ser defendida, de onde vem o mal. E Deus fala, filho, até bonitinho ver você assim. Deixa comigo. Eu espero que vocês, irmãos, encontrem nisso as mesmas respostas de Jó também, para os seus medos, para o seu sofrimento. Por vezes, o que acalma a criança que está assustada de madrugada não é a garantia de que o mal não existe, mas a certeza de que papai está ali para vencer o mal se ele vier. Chesterton está certo. As crianças já sabem que o mal existe. O que elas precisam é aprender que o mal pode ser vencido. E como que o mal pode ser vencido, afinal, irmãos? Essa confiança que tomou o coração de Jó no final, ela está disponível para você de uma maneira ainda mais profunda, ainda mais gloriosa. Porque hoje nós sabemos, do lado de cá da Páscoa do Senhor, nós sabemos exatamente o que foi necessário para pisar em Leviatã, para que o mal fosse vencido. Paulo falou disso em Colossenses 2, e nós lemos no início do culto. Na cruz do Calvário, as potestades, os poderes espirituais desse mundo foram expostos e envergonhados e derrotados. Foi na sexta-feira da paixão que a serpente foi ferida de morte na cabeça. Quem vence o mal é o Jesus das cicatrizes. É Ele que vence o mal. Chris Ash, mais uma vez. O mais perverso feito na história da raça humana. O momento em que Leviatã e Behemoth pareciam ter tido a vitória suprema, foi o momento da derrota definitiva dos dois. O diabo foi feito de bobo na história de Jó. E isso era peixe pequeno diante da história da cruz. O diabo entrou em Judas para que traísse Jesus, achando que assim acabaria com os planos redentivos do Senhor. E Jesus foi crucificado naquela sexta, lemos sobre isso hoje em Mateus. Mas aquilo não era o fim, aquilo era o triunfo do Senhor. O preço do pecado, o escrito de dívida, sendo anulado na cruz. O diabo foi feito de bobo na sexta-feira da paixão. Leviatã tem coleira. Deus o leva no laço. Ou, como Tim Keller coloca, Deus concede ao mal apenas o espaço suficiente para derrotar a si mesmo. Antes Jó não falava, ele estava com a mão na boca calado. Agora ele fala com olhos marejados. Agora ele enxerga por olhos úmidos. Dá para imaginar Jó ali nas cinzas, com um leve sorriso no rosto, não dá? O redemoinho veio. E olha, o redemoinho é do bem. E ele é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? É um mundo confuso, eu sei disso.
Tem dias que a gente esquece disso. Eu acho linda a forma que Nathan Wilson coloca num dos seus livros, essa contraposição entre o mal e o bem, e o fato de que isso está na nossa experiência cotidiana. Ele diz: o problema, parte 1. Coisas fofas existem, e são objetivamente fofas. Sinto dizer, mas o mundo vai acabar de maneira feliz. O sofrimento irá morrer numa saraivada de balas, e o luto será executado após um julgamento justo. Cílios existem, e os da minha filha são enroladinhos. Ela ama raspá-los em minhas bochechas, e esse toque sutil, esse sussurro arrastado, é mais real do que os seus sonhos. É uma ilustração melhor do mundo e da história do que o seu chororô. Quando Hitler tiver sido esquecido e Stalin for apenas uma marca nova de chiclete, beijinhos da minha filha permanecerão. O problema, parte 2. O mundo é censurado para maiores, e ninguém está checando os documentos na entrada. Não tente fazê-lo apropriado para as crianças, ensinando-as que as sombras não existem. Não tente esconder suas crianças do mundo para sempre. Não finja que existe perigo. Treina-os. Dê-lhes olhos afiados e barrigas cheias de risada. Faça com que sejam perigosos. Façam com que sejam fermento. E quando as suas crianças crescerem, elas irão poluir as trevas. Crianças, vocês precisam saber hoje: Jesus ganha de todas as coisas malvadas. Você sabe como o mal pode ser vencido? Jó. Você conhece o lugar da caveira? Só ele vence. E foi assim que ele venceu. Se você segui-lo, naquela colina você morreu também, e lá você será redimido. Como Jó foi, pela fé. É a Páscoa do Senhor. É assim que o mal é vencido. Aleluia. Te louvamos, Senhor, pelas coisas que se passaram no lugar da caveira. Pela vergonha, pela dor, pelo sangue e pela morte. Na colina fomos redimidos. Confessamos que, como crianças, tentamos gerir a casa, que, como crianças, julgamos o teu uso da justiça, tuas decisões, o orçamento. Somos pequenos, Senhor. Faz-nos como essas crianças que se deleitam no cuidado do Senhor. Dá-nos tranquilidade de que o Senhor vence o mal. No nome de Jesus, o crucificado. Amém. Vamos cantar?